Todos nós, sem nenhuma exceção, vamos experienciar aqui na Terra momentos os quais a gente vai sentir muita tristeza ou uma decepção profunda, irritação, frustração. Essas sensações podem ir se arrastando dia após dia e a gente não conseguir se livrar delas, não é? A maioria das pessoas, e eu inclusive já vivi isso, já quis me livrar dessas sensações. Porque quando a gente está vivendo alguma coisa assim, a gente não se sente lá tão bem, correto? Então, o que acontece? O ideal seria que a gente conseguisse entender, compreender quando nós estamos sentindo isso, assumir quando nós estamos sentindo isso, parar para pensar o que nós estamos sentindo, parar para sentir realmente aquela sensação, reconhecer que nós estamos sentindo tristeza, reconhecer que nós estamos sentindo frustração e por que nós estamos sentindo aquela frustração, quando que ela começou, por que ela começou, por que eu estou sentindo aquilo, o que ela está me mostrando, que eu sou impotente, que eu não tenho controle sobre alguma situação que eu gostaria de ter controle, que eu não posso mudar uma situação que eu gostaria de mudar, ou que eu não pude evitar uma situação que aconteceu. Então, quando a gente reconhece, quando a gente começa a se perceber e a gente reconhece que estamos sentindo tristeza, que aquela tristeza está se arrastando, ou que estamos constantemente irritados, por que nós estamos irritados, né? Quando a gente começa a se perceber e a gente começa a se questionar, a gente com certeza encontra um fundo de verdade. E esse fundo de verdade, que é um aprendizado que está acontecendo aí, vai trazer uma consciência mais expandida, ou seja, a gente vai conseguir enxergar as questões da nossa vida de uma forma mais sábia, porque nós estamos buscando essa sabedoria quando a gente começa a se questionar. Mas o que é mais comum é que a gente não consiga reconhecer o que nós estamos sentindo. O que é mais comum é que a gente viva a nossa vida no automático, sem compreender que nós não estamos nos sentindo muito bem, e a gente vai levando essa vida. Muitas vezes a gente vai até o médico, a gente fala que a gente se sente um pouquinho apático, a gente não tem nem condição de falar que nós estamos constantemente tristes. Aí na conversa com o médico vai fazendo a ficha de anamnese e vai percebendo que o que a pessoa está sentindo é uma depressão. E a pessoa começa a tomar uma medicação, então, para controlar aquilo. Não quero falar que a medicação é errada e que não devemos tomar medicação, muito pelo contrário. Se isso é constante e você não está conseguindo administrar, a medicação é importante sim, mas a busca pela compreensão é muito importante. Porque quando você começa a compreender o que está te acontecendo, você começa a compreender os movimentos da sua vida e os aprendizados que eles estão te trazendo. E daqui a pouquinho, quando você começa a trabalhar aquela tristeza, é possível sim que ela desapareça. Quando a gente se dedica a trabalhar dentro dela. Vou trabalhar aquela tristeza até esgotar ela. Vou compreender por que ela existe na minha vida até esgotar todo esse aprendizado que ela está me trazendo. É um processo dedicado, é um processo disciplinado, mas que ele traz grandes resultados. Eu quero falar que a gente tem um grupo de Reiki fraterno mensal e que eu lembro claramente que num desses atendimentos gratuitos, uma senhora veio para receber o Reiki numa das noites e ela nunca havia recebido o Reiki na vida. Quando ela deitou na maca para receber o atendimento, emergiu um choro profundo da alma dela, que ela não conseguia conter aquele choro. Então nós levantamos ela, pedimos para ela sentar e a gente começou a conversar com essa senhora. Essa senhora havia perdido o marido havia falecido faziam 3 meses e ela ainda estava vivendo o luto. Só que aquela tristeza toda, aquele luto que ela ainda estava vivendo, ela estava tentando se livrar, ou seja, ela não conseguia administrar ou admitir que ela estava profundamente triste, que ela estava profundamente perdida, que ela estava vivendo aquele luto e que aquele luto era importante ela viver. Então, ela se despediu do marido no momento que ele faleceu e depois ela tentava administrar a vida dela sem sentir aquela tristeza, não querendo sentir aquela tristeza, mas aquela tristeza estava querendo ser vista, estava querendo ser olhada
e ela tinha um porquê. Ela estava ensinando para ela alguma coisa, inclusive a se despedir do marido de uma forma mais amorosa, entendendo que o tempo deles dois juntos já havia acontecido. Então, aquele momento era o momento dela sentir aquela dor, sentir aquela tristeza, enxergar o que aquilo tudo estava trazendo para ela de aprendizado, porque essa mulher vivia a vida para cuidar do marido. Esse marido era um marido que tinha uma deficiência física, ele dependia muito dela, então a vida dela era se dedicar a esse marido. No momento que esse marido faleceu, ela não sabia mais o que fazer. Então, aquele momento era o momento dela viver o luto, viver a tristeza e essa despedida do marido, né, até esgotar. Então, se ela sentisse vontade de chorar, ela deveria chorar, ela deveria admitir isso. Eu estou sentindo vontade de chorar e eu vou chorar. Eu estou sentindo tristeza e eu vou sentir essa tristeza, porque ela faz parte desse meu momento da minha vida. Eu vou viver essa frustração de estar me despedindo do meu marido porque eu não queria, mas na verdade aconteceu. Isso estava no meu controle? Não. Então, eu vou administrar isso também. E depois que isso tudo passar, é o momento dela cuidar dela descobrir a si mesma, dela descobrir o que ela gosta, dela se dedicar com todo aquele amor, com todo aquele zelo a si mesma. Então, tudo tem um porquê. A gente sentou, a gente conversou, a gente explicou para ela, ela conseguiu se acalmar e aí então ela recebeu o Reiki, compreendendo toda aquela situação. E para ela foi muito bom ela ter recebido aquele atendimento fraterno, aquela conversa que trouxe para ela uma nova visão, um novo olhar. A vida não acaba, a vida continua, ela continua de uma forma diferente, mas ela continua e a gente precisa encontrar as cores dessa nova vida, encontrar a beleza dessa nova vida. E para as pessoas hoje que estão vivendo toda essa catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, e não só aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente vive, cada pessoa vive situações muito desafiadoras no seu dia. Então, que a gente comece a reconhecer quando a gente está precisando de ajuda e que a gente busque por ajuda, que a gente reconheça que a gente não está muito bem para seguir sozinho, que a gente está vivendo uma escuridão, que a gente está vivendo perdido, que a gente está precisando de um olhar diferente e de repente mais carinhoso para a vida, né? Então, uma outra pessoa pode fornecer esse olhar para você, pode te ensinar a olhar para a vida dessa forma. Então, que a gente busque por ajuda. E para as pessoas aqui do Rio Grande do Sul que estão passando por essa situação, que é uma verdadeira catástrofe, tem muitos grupos de psicólogos hoje com atendimento fraterno, tem terapeutas holísticos também com atendimento fraterno, que podem auxiliar as pessoas a compreenderem melhor tudo o que está acontecendo com elas, para que elas consigam retomar a vida, para que elas consigam ter força para reconstruir, para seguir, porque aqui a gente precisa sempre levantar a cabeça e decidir reconstruir. Todos nós, não importa o que tenha acontecido dentro da nossa vida, que tenha nos desolado, que tenha feito com que a gente se sinta no chão ou se sinta num vale perdido. A gente sempre precisa levantar, sacudir a poeira, levantar a cabeça e reconstruir. A vida é uma eterna reconstrução. A gente estará sempre se reconstruindo, porque a gente vai estar sempre trabalhando alguma coisa dentro da nossa vida, ou é internamente ou é externamente. Então, é um processo contínuo. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal. Toda semana tem vídeos novos ligados ao desenvolvimento pessoal. Um grande beijo em seu coração.